Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu trouxe mais um vídeo da nossa série, 21 dias de desafio da cocriação consciente com a Dani Brandão. E gente, esse desafio tá dando pano pra manga. Que vocês não têm noção de como que tá, o que tá acontecendo, né? Porque até eu, às vezes, que tô fazendo, não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim, vamos lá, que eu quero compartilhar com vocês, dessa vez, um bloqueio que eu descobri com a minha mãe, relacionado a dinheiro. Sim, relacionado a dinheiro. Só que vocês lembram do bloqueio que eu tive com meu avô, do bloqueio que eu identifiquei, né, com meu avô, com a minha avó, e agora com a minha mãe, que lembra que é uma tríade, né? Uma tríade de... Enfim, tríade. Pai, mãe e vovó e mãe. Enfim, gente, vamos lá. Então, gente, nesse desafio eu me propus a co-criar uma sessão de transmissão energética, né, com uma quantidade X de pessoas. E tava tudo bonitinho, fazendo os exercícios e, né, fazendo o caderno da gratidão, que é um dos exercícios que a gente faz, e meditação e tudo mais, assistindo aula e tudo, sabe? Tudo lindo, 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 lindo. E rodando, fazendo o que tinha que ser feito, né? Rodando tráfego pago para chegar clientes no meu WhatsApp para marcar a sessão e tudo mais. E, gente, tava chegando o dia e nada. Uma semana antes, ninguém apareceu, ninguém marcou nada. E a turma aberta, né? Pra fechar a turma, pra rodar a sessão. E nada, gente. Nada, ninguém, nada apareceu. E aí, nesse meio termo, eu tive uma sessão com a minha terapeuta, né? E aí eu comecei a falar, porque, gente, começou a dar aquele incômodo, sabe? Assim, bater aquele desespero e aquela ansiedade. Vocês sabem que a ansiedade para mim é gatilhos para observar, né? E tava começando a me dar aquela ansiedade, aquele desespero e crise de choro. E aí, como eu tinha sessão com a minha terapeuta, e eu falei para ela, olha, tá assim a coisa, tá acontecendo isso. E aí ela falou, aí eu falo, explicando para ela, olha, tem situações que é normal você se frustrar. É normal. Você vai ali no mercado, você chega lá no mercado, o mercado tá fechado. Aí você, poxa, vim aqui, não tá aberto o mercado, vou ter que voltar para casa. Gera uma frustração. Gera, sim, normal. E você volta para casa, a vida continua. Ou vai buscar uma outra alternativa. Só que, gente, as coisas, quando eu me enfim, quando eu me dedicava a fazer algo, né, que agora eu não lembro a palavra certa, quando eu me dedicava a fazer algo que dava errado, ou que não saía do jeito que eu, né, tinha ali imaginado, criado aquela expectativa, gente, me causava um desespero, assim, descomunal, sabe? De crise de choro, de querer me jogar no chão, de espernear, gente, um desespero desproporcional, de verdade, assim, para quem tá no autoconhecimento há muito tempo, é um desespero desproporcional, né? Porque a gente sabe que tudo acontece no seu tempo, e eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência das coisas que tem que acontecer, quando tem que acontecer, e se não acontecer, tá tudo bem, eu tenho consciência disso. Só que em muitas situações vinha essas crises, sabe? De querer chorar, de querer espernear, se desesperar. O desespero, gente, principalmente o desespero. E aí começou a acontecer isso, esse desespero, quando eu me propus a co-criar essa sessão de X pessoas e não tava rolando. Porque eu tava no desafio, né, ali tentando cocriar, e eu, quero cocriar, porque, né, o que vão pensar de mim? Então, gente, pelo amor de Deus, né, sabe, sem condição de falar, né,
aquela criança de 2 anos que fica chorando, fica esperneando no chão quando a mãe não dá o que ela quer. E aí é que tá. Eu cheguei e falei pra minha terapeuta, né, que a situação tava assim, batendo aquele desespero, com vontade de se largar no chão e ficar esperneando, né? Mais ou menos isso. Não é bem isso, mas é desse nível aí, mais ou menos. E aí ela disse, Vânia, qual foi a situação que você já viveu que você passou por uma situação parecida, né? Vamos lá na sua infância. O que aconteceu na sua infância? Aí eu disse, gente, assim, eu não lembro, né? Porque a gente nunca lembra. Mas eu lembro uma vez, né, que aí que chegou a situação da questão com a minha mãe. Eu lembro uma vez que a minha mãe morava na zona rural, isso vocês já sabem, né? Ela era muito jovem, ela tinha 16 anos, então ela era muito jovem. E eu tinha mais ou menos ali uns 2 anos de idade, e lembro que a minha mãe queria sair para uma festa. E nessa festa, nisso de sair pra festa, né, tava lá se arrumando e tal, e eu queria ir com ela. Eu tinha uns 2 anos de idade, gente, criança pequena ainda. E comecei a chorar, comecei a espernear, fazer escândalo, eu lembro disso. E também lembro que foi a única vez que eu fiz isso. E, assim, das minhas lembranças de conseguir algo assim nesse desespero todo. Então, eu lembro que a minha mãe pegou, me deu umas moedinhas para me entreter, né? Porque sabe quando quem tem filho sabe quando o filho começa a dar esses piti, esses pitizinho, a gente faz qualquer negócio para eles pararem, né? E a minha mãe não foi diferente, ela pegou e me deu essas moedinhas e um batom vermelho, se eu não me engano. Não lembro, gente, mas eu sei que tinha umas moedinhas que ela me deu e eu me entreti com aquilo, parei o show e ela, ó, pra festa. Tá, até aí tudo bem, foi uma situação X. Mas, até onde eu lembro, foi o meu primeiro contato com dinheiro. De conseguir dinheiro. Foi a primeira vez que eu consegui dinheiro por conta própria. E qual foi a conta própria? Deu um show da Xuxa, né? O show da Shakira. E a minha mãe me deu o dinheiro. Ok, passa, venho para a vida adulta. E o que acontece na minha vida adulta? Que, olha, agora vem a tríade para fechar o pacote completo. Lembra que a situação com o meu avô, a minha avó que né, mantinha a casa, dava um duro danado, né, se esforçava, fazia o que tinha que fazer, ia ali ralando, tá. Trouxe isso para minha vida adulta, ralava, fazia as coisas, fazia tudo que tinha que fazer para chegar naquele objetivo, e o objetivo era o quê? Dinheiro, né? E com a minha mãe eu dava um show, né? O show. Então, isso na minha cabeça de criança, eu vim para a vida adulta com essa mentalidade inconsciente, obviamente, que eu tinha que ralar, fazer tudo que eu tinha que fazer. O que eu fiz, né? Vou trazer para minha sessão, que é a situação mais recente, porque teve N situações na minha vida que foi assim. Mas o que eu tinha que fazer? Eu fui fazer freelance para rodar tráfego pago, rodei tráfego pago, eu atendi cliente, eu fiz um monte de coisa, Tava chegando a sessão, o que aconteceu? Qual era o meu resultado esperado? Fechar a turma. Não fechou a turma. Quando a minha mãe queria sair, minha mãe queria sair, eu queria ir com ela, o que eu fiz? Dei um show. Qual era o meu objetivo? Ir com ela. Não consegui, dei um show. O que foi que eu consegui dando show? Umas míseras moedas. Então, eu fiz tudo certinho. Eu rodei tráfego pago, eu fiz o que tinha que fazer, fiz criativo e tudo mais para rodar a campanha. Tava chegando o dia, o meu objetivo não estava sendo cumprido, né? Não estava sendo alcançado porque não tinha fechado a turma ainda. O que aconteceu? Começou a bater o desespero, gente. Bateu o desespero, aquele desespero de chorar, gente, crise de choro. Eu tive umas 30 crises de choro todo dia. A energia baixava, a vibração baixava e eu chorava.
Às vezes não era nem por causa da sessão em si, mas eu começava a chorar do nada, eu me desesperando, pensando como que vai ser as coisas, aí vem a situação da mente, como que vai ser as coisas, como que vai ser isso, e eu vou ter que fazer isso, ai meu Deus. Gente, desproporcional. Desproporcional, assim, pra somente uma sessão não dar errado. Ou não dar certo, sabe? Somente uma sessão, só porque eu não fechei a turma para uma sessão presencial. Então, quando eu observo isso, trago aqui, ok, o que aconteceu quando eu era criança? Dei piti, a minha mãe deu dinheiro. O que vai acontecer se eu fechar essa turma? Eu vou ter dinheiro. E eu ralei, né, pra fazer, lembra da minha avó? Ralei pra fazer, pra divulgar, fazer tudo isso. E o meu objetivo não tá sendo cumprido. Que o objetivo final era o dinheiro. O desespero ia bater. O desespero bateu e aí começava a vir uns pensamentos, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo certo. Aí volta pro coitadismo. Meu Deus, eu tô fazendo tudo certo, o que eu tô fazendo de errado? E me ajuda. E, ai, gente, esses pensamentos estavam vindo na minha cabeça. Mas esses pensamentos é a Vânia arrumada, adulta, que estava reproduzindo? Não, gente, esses pensamentos estavam vindo do meu inconsciente. Daquela criança que fez o maior piti, a mãe olhou para ela e deu, tá aqui, eu vou te dar um pouco. Era para tudo na minha vida. Tudo que acontecia na minha vida, se desse eu me esforçasse para conseguir, que, né, o histórico do esforço já vem lá da minha avó, e que eu não conseguisse, batia esse desespero, batia essa angústia, essa ansiedade. Gente, teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade desesperadora aqui em casa e fazia muito tempo que isso não acontecia. Depois que eu comecei o desafio foi que aconteceu, porque eu tinha que olhar para isso, eu tinha que olhar para essa sombra. E assim, voltando para a crise que eu tive, foi tão desesperador que meu esposo ficou, Vânia, pelo amor de Deus, para, a situação não é para isso. Aí ele, coitado, ficou desesperado tentando me ajudar e eu morrendo com crise de ansiedade. Gente, foi assim, só para vocês verem esse nível, sabe, de coisas inconscientes que a gente guarda, que tá no nosso inconsciente. E foi exatamente uma das aulas que a Dani dá, ela fala sobre isso. Gente, o nosso inconsciente tá tudo guardado lá. Nada desaparece, nada do que a gente viveu na nossa infância desaparece. Tá tudo, e tá tudo vindo à tona, gente. Porque tudo é gatilho para que as coisas venham à tona. E o que estava me acionando gatilho foi essa cocriação que eu me propus a fazer, né, no desafio com a Dani e tudo mais. E tava chegando o dia, não tava dando certo, não tava cocriando. Mas é óbvio que eu não ia cocriar, nunca que eu ia cocriar uma coisa com esse tanto de crença limitante, padrão escroto que tava no meu inconsciente, nunca que eu ia cocriar, gente. E aí o desafio, ele tá trazendo tudo isso pra mim, sabe? Tá sendo um desafio tão esclarecedor, de que, cara, a gente cocria tudo sim, cocria. Inclusive essas situações ruins que eu acabei de falar pra vocês, esse desespero, tudo que tá no inconsciente de vocês é o que vocês estão reproduzindo. Tava no meu inconsciente, eu tava reproduzindo. Olha a situação que eu tava vivendo. Olha a origem dessa situação. Lá na infância, eu tinha 2 anos de idade. Então, de 2 anos de idade pra cá, pra 35 anos, que eu tenho 35 agora, gente, foi uma vida inteira reproduzindo isso. E olha, eu nem sei quantas vezes na minha vida que eu já passei por situação parecida. Por quê? Porque eu vinha reproduzindo isso até chegar nesse desafio aqui e entender a origem e me liberar, né? Me libertar e trazer luz para essa sombra e tudo mais, usar as técnicas que
eu tenho conhecimento, as ferramentas que a Dani também disponibiliza, que ela vai dando ferramentas aqui, ó, teu problema é esse, aqui uma ferramentazinha, vamos lá resolver, dar suporte, vou fazer reequilibrar tua energia aqui. Meu, a Dani assim é maravilhosa, gente, nossa, sem palavras para esse desafio da Dani, que tá sendo muito bom. E é isso, pessoal. Falando em desafio, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações que vocês precisam saber para participar desse desafio. Porque assim, a Dani dá todo um suporte, sabe? Até no WhatsApp ficar ali mandando as aulas, mandando as atividades diárias para criar uma rotina, né, de cocriar. Essa questão energética, a Dani também ajuda. Gente, é maravilhoso, assim, façam. Só façam porque é outra vida, sabe? Assim, você vai identificar os bloqueios que tá impedindo você de cocriar. Ah, você quer cocriar algo, ok. Mas para você chegar até lá, você precisa tirar o que tá impedindo, né? Tirar essas coisas inconscientes que estão te impedindo de chegar até lá. E aí você vai identificar o que é, vai liberar para poder cocriar o que você quer. Então, assim, gente, só façam. Depois vocês vêm aqui no comentário e me falar, eu fiz. Porque assim é maravilhoso. Então, sem mais palavras para descrever o quanto é muito bom esse desafio da Dani. Então, assim, gente, muito obrigada por assistir até aqui. Tem mais vídeos que eu vou trazer. Por enquanto eu trouxe os bloqueios, né? As coisinhas. Mas eu vou trazer também cocriação que eu fiz, que, assim, foram maravilhosas, assim. Tá? Então, gente, até o próximo vídeo. Beijo!